Então, boa noite a todos, pessoal. Eu fiz uma contagem rápida, acredito que já tenho o suficiente para começar a reunião. Então, eu desejo uma boa noite a todos e inicio a reunião fazendo a leitura do edital de convocação. Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural Nova Trento, edital número 03 de 2019. Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento, CEMIDUR, criado pela Lei Municipal 2006-2009, no qual institui o Plano Diretor Municipal, vem por meio deste convocar toda a população de Nova Trento para participar de importante reunião ordinária que se realizará no dia 25 de abril de 2019, às 19 horas, chamada Única Câmara de Vereadores Municipal de Nova Trento, localizada na rua Hilda Ostfeller, bairro Bezanello, para deliberar sobre os seguintes assuntos: leitura da ata da reunião anterior, demandas da Prefeitura e assuntos gerais. Por se tratar de importante reunião, debate e deliberação relacionados ao desenvolvimento urbano e rural sustentável, a participação popular é de fundamental importância para a democratização do país. Nova Trento, 9 de abril de 2019. Então, pessoal, para que a gente faça uma reunião rápida hoje, já que a gente na nossa pauta não temos nenhum assunto polêmico ou não, eu vou pedir para o Eduardo fazer a leitura da ata, da ata da reunião anterior. Em cima dela eu vou comentar algumas coisas, em cima do que a reunião anterior nos proporcionou, e daí depois a gente abre para discutir alguns outros assuntos que a gente tem aqui ainda, antes de encerrar a reunião, que seriam essa parte mais de demandas da Prefeitura. Então, Eduardo, a palavra está contigo. Então, boa noite a todos. Vamos à leitura da ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento. Aos 28 dias do mês de março de 2019, às 19 horas, reuniram-se extraordinariamente na Câmara Municipal de Vereadores, no centro de Nova Trento, os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento, para deliberar sobre assuntos do mesmo. Coordenado e presidido pelo senhor Victor Alisson Gomes, a reunião iniciou no horário marcado, com a leitura do edital de convocação e tomando a assinatura dos conselheiros presentes e demais participantes. A mesma foi gravada em áudio e vídeo na íntegra, estando à disposição para averiguação e deliberações. Concorre o mínimo necessário para dar início à reunião, a lista de assinatura devidamente assinada pelos conselheiros titulares, a mesma conseguiu o cronograma estipulado no regimento e pauta. A reunião iniciou com o pronunciamento do prefeito municipal, Jean Francesco Voltolini, informando que a equipe do Sim Catarina teria informações importantes para auxiliar o Conselho na revisão do plano diretor e na organização da Prefeitura no setor de planejamento e licenças. A equipe do Sim Catarina apresentou um passo a passo de como é validado a revisão do plano diretor participativo segundo o entendimento. Estava pautado para a reunião o início da apresentação das propostas da revisão elaborada pela Câmara Técnica, porém, com essa nova informação, o presidente suspendeu a apresentação das propostas para adequação dos procedimentos. Para validar as alterações, nos foi informado que seria necessária a realização de reuniões comunitárias participativas de captação de propostas feitas pela população. O prefeito municipal informou a todos que nomeou uma comissão provisória de organização da revisão do plano composta pelos colaboradores da Prefeitura, que teriam a responsabilidade de conduzir o processo de organização das reuniões e levantamento de dados para a condução dos trabalhos. Já a equipe do consórcio Sim Catarina apresentaram uma lista de informações que seriam necessárias para a organização das reuniões comunitárias, no qual a Prefeitura deveria disponibilizar o quanto antes para que fosse possível preparar as reuniões. Ficou definido entre os conselheiros da Prefeitura e o consórcio Sim Catarina que seria realizada apenas uma reunião comunitária, com ampla divulgação no município para cumprir essa etapa do processo. O presidente ressaltou que as propostas já apresentadas serão usadas na reunião participativa e que os conselheiros estarão muito atentos às propostas que serão encaminhadas para audiência pública e posteriormente para o Poder Executivo e Legislativo, torcendo para que as modificações indesejadas não ocorram novamente no trâmite. Segundo a equipe do Sim Catarina, caso a Prefeitura consiga levantar os dados e documentos necessários para a organização da reunião, a mesma poderá estar ocorrendo já na primeira quinzena de maio. Nada mais a tratar, o presidente da reunião e eu, Eduardo Fábio, secretário executivo, lavrei esta ata e firmo sua verdade. Juntamente com o presidente, assinamos a mesma. Nova Trento, 28 de março de 2019. Só para deixar esclarecido, eu já vou ler aqui o decreto de número 069, de 8 de abril de 2019, que nomeia a Comissão Técnica para a revisão do Plano Diretor na forma da Lei Complementar 266/2009 do município de Nova Trento. Então, fica nomeada a Comissão Técnica para a Revisão do Plano Diretor, composta por 8 membros, entre titulares e suplentes, conforme previsão no artigo 40 do Estatuto das Cidades,
e a Lei Federal 10.257. Ficando titular, primeiro titular Celso Mitsuyoshi Fujiwara, e como suplente Vladimir dos Santos. Segundo titular Eduardo Fábio da Silva e o suplente Varley Dal Bosco. Terceiro titular Fabiano Alex Berga e o suplente Lucas Butkevis. E o quarto titular o Cristiano Selmer Baus, como suplente Josiane Adler Salim. Então, obrigado, Eduardo. Então, pessoal, só para esclarecimento, na reunião passada, Júlia, já que tu não estavas, estava tudo pronto para a gente começar a discussão. O Sim Catarina nos informou isso, que havia algo que a gente deveria fazer para validar a alteração das propostas. O prefeito já fez essa nomeação, e eu passo então a palavra para o Eduardo, porque naquele dia o consórcio deixou um checklist de informações, documentos, que nós precisaríamos fornecer para eles. Na verdade, são informações do Poder Executivo, que nós precisamos fornecer para eles organizarem a tal da reunião participativa. Então, como lá dentro da prefeitura eu não tenho acompanhado os trâmites, o Eduardo pode comentar em que ponto que está o levantamento de dados, ou se já tem data marcada para a reunião ou não. Referente ao checklist que a Sim Catarina nos passou, eles podem basicamente algumas informações de todas as secretarias da prefeitura, né? Nós estamos com praticamente aí 80%, 90%, né, Cristiano, das informações já coletadas. Fizemos uma pasta digital sobre as informações, mapeamentos locais turísticos e etc., né, posto de saúde, hospital, para eles fazerem levantamento de todas essas unidades que existem no município de atendimento, seja em que área for. E assim que tiver completo essa pasta digital, a gente vai encaminhar para o Sim Catarina. Eu acredito que até o dia 30, sei lá, a gente já consegue encaminhar para eles. A gente já, até o dia 30, encaminhar para que já na primeira quinzena, como foi combinado na última reunião, a gente já faça o agendamento dessa primeira reunião comunitária ali, ou a única reunião que vai ser. Mas, na verdade, isso é um checklist de levantamento que eles precisam para formalizar e formatar todo o processo de reunião. Porque, vocês se lembram, eles apresentaram um modelo de mapa interativo, e é mais ou menos isso que eles vão fazer com a gente. Eles vão fazer um mapa interativo ali, dizendo os pontos da cidade, da área urbana, e depois vão vir a discutir. Mas antes da gente continuar, eu não fiz a aprovação da ata. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito da ata que foi lida pelo Eduardo? Fazer algum acréscimo? Está em debate, não? Então, eu coloco em votação. Conselheiro que concorde com a aprovação da ata, permaneça como está. Então, aprovamos a ata, Eduardo, e damos sequência. Então, pessoal, dentro do que está planejado, algumas pessoas vieram me procurar essa semana achando que o trâmite voltou a ficar enrolado aqui dentro do Conselho. Na verdade, não é que ficou enrolado. Desde que o prefeito ofereceu para nós um auxílio de uma equipe com mais experiência que nós em modificações, a gente está de braços abertos para receber. Então, eles nos indicaram um problema na validação disso que a gente está fazendo. Seria uma reunião a mais, praticamente conduzidas por eles, que a gente não precisaria nem se preocupar em organizar a reunião. Eles têm uma metodologia de colocar vários grupos em mesas, como foi feito no plano diretor quando foi discutido, tá? E a minha preocupação, e que está constando em ata, era de que se essas 29 propostas que já foram feitas iriam valer ou não valer. E eles disseram que vai funcionar da seguinte maneira: no dia dessa reunião participativa, quem estiver presente vai ocupar diversas mesas. E, provavelmente, as mesmas propostas que a gente elaborou, as 29, irão ser colocadas para ser discutidas nas mesas. Para ser debatida, provavelmente, em pequenos grupos, cada uma daquelas propostas, e novas propostas que possam vir a surgir também, dentro das próprias mesas de discussões. Feito todo esse levantamento das propostas, que ali seria a hora de oficialmente das propostas entrarem para dentro do Conselho, nessa reunião participativa. Aí sim se marca a tal da audiência pública para apresentação, e eles nos garantiram que vão apresentar elas de forma jurídica, sem precisar daquele trâmite de vai para o executivo, vai para a associação, volta, e a gente às vezes modifica-se o que a gente já tinha decidido. Então é um compromisso que o próprio Jean está fazendo com nós, dizendo que não vai ser mudada nenhuma daquelas 29 propostas
que a gente já fez, e novas propostas também seriam aceitas lá no dia. E, Victor, por conta disso, queres comentar? Desculpa, eu só tenho uma pergunta para fazer. Como isso passou agora, então, nas mãos do executivo? Quem vai, além de organizar e estipular as datas de apresentação e apresentar esse calendário, vai ser o executivo? Então, essa comissão que o Eduardo acabou de ler, eles são os responsáveis por fazer a condução e organização do processo de alteração do plano diretor. A partir do momento que alterou, acaba a comissão. Ela é extinta. Tá, mas assim, aí esse calendário vai ser por eles, então na verdade vai ser, o que eu entendo agora é que o conselho vai ser o auxiliador do executivo. Nós já somos auxiliadores, sim, do executivo, é uma função do conselho auxiliar na verdade, sim. Só que nesse trâmite aqui, Júlia, o que aconteceu é que essa comissão, ela passa a formalizar o processo de novo, tá, de ter um grupo, ela passa a correr atrás dessas informações que são do executivo, não são nós, conselheiros, que teríamos que correr atrás dessas informações, porque são, às vezes, informações sobre número de residências em Nova Trento. Nós, do conselho, não temos esses dados. Quem tem é o Cristiano lá na infraestrutura. No setor que o Cristiano trabalha, provavelmente você sabe. Victor, só para deixar claro. Tanto esse grupo que foi formado pelo executivo, que é para auxiliar o conselho, e o Sim Catarina são auxiliares. O Sim Catarina está sendo pago para auxiliar o conselho, está fazendo o papel que a associação deveria fazer, está fazendo o papel que às vezes a gente não tem tempo para fazer, que é organizar, sim, uma audiência pública. Então eles estão sendo pagos para isso. Sim. Eles não vão, e vão auxiliar também em algumas questões, como tem técnicos lá dentro, eles podem dar auxílios, não, sim, vão modificar, tá? Eu imagino. Não, isso, por isso eu eu até comentei com o Victor fora do conselho que eu acho isso muito interessante. Sim. Eu acho que se a gente deve inclusive registrar, eu acho, em ata essa, digamos assim, esse passe de responsabilidade para eles também. Hoje está aqui, hoje está sendo. Porque, mediante, se a gente tem uma resposta deles em relação a isso, num prazo, sim, legal, porque a gente está ali 3 meses trabalhando com essas propostas ali, né? A gente ficou 3 meses ano passado, a Câmara Técnica, para vir aqui começar a apresentar, né? Então, se a gente receber um retorno num tempo normal, de trâmite, eu acho muito justo, sim, né? A gente só não pode deixar isso, quando que vai ser apresentado, quando que vai começar. A nossa função como conselho agora é pressionar a comissão. Isso. Para que ela agilize o quanto antes as informações. E o Sim Catarina também. Mas sim, o Sim Catarina seria mais pressão de vocês daí. Também, mas assim, mas não deixa de estar servindo ao conselho. Não, sim. O conselho, a gente vai pressionar a comissão, já que a gente está mais próximo do executivo. Se querem comentar, vem aqui depois aqui no microfone, fazer favor. Não é porque para poder constar lá na gravação. Onde que eu estava mesmo? Está falando do pressionar. Pressionar. A gente faz o papel de pressionar a comissão pressiona o Sim Catarina. Sim. Eu imagino que a tua preocupação, Júlia, seja porque da última vez demorou um monte. Também. Quem se lembra, a comissão de organização foi formada também naquela época. Ela organizou rapidamente, no dia 20 de maio de 2016, se eu não me engano, aquela primeira reunião na Casa de Cidadania de apresentação, que a gente estava atropelando os trâmites lá também, porque o conselho não estava organizado, aquela coisa toda. E depois a comissão ficou com a responsabilidade de dar continuidade, e aquilo demorava, e aquilo não saía do lugar. Então a gente chegava lá na prefeitura, às vezes, e o plano diretor, ninguém se responsabilizava. Agora a gente tem alguém para realmente ir lá e começar a pressionar. A conversa que eu tinha tido naquele dia aqui com o Sim Catarina, eles não tinham um prazo curto para nos atender, eles deram um prazo de 40 dias, já se passaram 30. Eles deram um prazo. Eles deram um prazo de 40 dias, dizendo assim, a gente precisa de 40 dias para ter o nosso tempo, para nós ter o tempo livre. A culpa só que esses documentos que a prefeitura está levantando já deveriam estar com eles, porque eles vão elaborar esses mapas. Eu não vejo pelo fato a demora do Sim Catarina receber as informações agora, não é esse o caso. É o caso de depois, quando o Sim Catarina, eu entendo que eles estão querendo eles estão querendo receber material, lógico, até para entender mais a cidade, eles querem saber dos equipamentos urbanos da cidade, blá, 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 blá. Isso aí eu entendo. Só que eu digo assim, o trâmite quando eles vão receber essas novas propostas, digamos, englobar nessas que a gente já vai estar mandando, e o trâmite de aprovação dessas propostas, entende?
Então, nessa reunião comunitária, vai ser formalizado o texto que vai para a audiência pública. Só vai se formalizar as novas propostas quando a audiência pública aprovar aquilo ali. Sim. Aprovou em audiência pública, o caminho, de novo, é mandar para o executivo. Sim, que na verdade o executivo já vai ter visto. Já vai ter visto e que o Sim Catarina já nos informou que vai mandar já num texto jurídico para entrar aqui na Câmara. Sim. Eu Ou acho seja, assim, não vai precisar o setor jurídico da Prefeitura transformar, como eles tiveram que fazer o ano Sim. passado, as nossas palavras num texto jurídico. Entendi. Então, lá no Executivo, eu acredito que vai ser rápido. O que vai demorar mais agora... O que a gente tem que focar agora é na audiência pública. Chegar até a audiência pública no curto É a prazo. data da reunião participativa, que, por mim, já poderia ser esse mês, se tivesse, mas Sim. como te disse, é quem vai definir a comissão. E daí, sim, logo em sequência que saímos da reunião, marcamos a audiência pública. Entendi. Aí a responsabilidade nossa sai da nossa mão e passa para os vereadores. Sim. Vai acabar caindo nos vereadores de novo. Hoje não tem nenhum vereador. Tem algum Só quer vereador? falar? Só para comentar, a gente tem que convencer os vereadores de começar a vir participar também, já que a gente tem um contato mais próximo, porque para que não chegue na Câmara de Vereadores, só que seja tudo uma surpresa para eles. A gente tinha participação aqui dos vereadores que frequentavam, o Edo, o Thiago, e a gente tem que voltar a conversar com eles para vir, porque hoje é a terceira reunião, já tem gente sendo excluída hoje. Hoje já tem vereador que a gente vai ter que excluir. Outro assunto que era... Então, como é a terceira reunião do Conselho, hoje eu vou fazer o levantamento de quem teve aqui, que não teve, e na próxima reunião já tem gente excluída. Então, daí, muda vereador de novo, troca tudo de novo, manda ofício para eles. Então, vamos pressionar aqueles que não foram excluídos, que já tiveram alguma reunião, para continuar vindo. Sério. Minha preocupação é a seguinte: o Sim Santa Catarina não conhece 100% o nosso município, porque eles não estão aqui, os profissionais não sabem das real necessidade que o município tem. Montar uma comissão para levar essas informações para eles. Tem em ata registrado isso, que eles não podem alterar nenhuma proposta que foi sugerida tanto pela população quanto aos conselheiros? Não, eles não podem alterar as propostas, porque as propostas vêm do município, de munícipes, da Câmara Técnica. Eles só são auxiliares nessa questão de burocracia, de reunião, de audiência pública, de organizar. Não, isso daí nós temos técnicos também para fazer isso na prefeitura, tem jurídico, o Fabiano faz parte agora da comissão, ele é do setor jurídico, nós temos a nossa vice-presidente que é técnica. Minha preocupação é assim, hoje, na verdade, a lei urbanística, se não me engano, né, diz que não pode construir 50 metros do rio. Sim. Aí eles vão lá e mudam para 15, para 20. Não, isso é uma lei federal. Isso é uma lei federal. Tá, não, mas eu sei disso, que é uma lei federal. Rio, não pode. Não, mas deixa eu só dar um exemplo, Célia. A gente ainda não aprovou nenhuma proposta, porque ela foi para a Câmara Técnica, ela não tem validade mesmo passando na Câmara Técnica. Ela seria aprovada se a gente tivesse feito aqui em plenária a apresentação delas e aprovado. Então, essas 29 propostas, elas passaram sim por uma Câmara Técnica, né, Júlio, que foram analisadas, mas elas só teriam validade se a gente tivesse aqui aprovado... E depois passaram por audiência pública. Não, mas vamos dizer que aqui dentro do Conselho, isso que ela está falando, eles vão poder alterar lá na audiência? Não, mas aqui no Conselho ainda não está aprovada. Sim. Essas 29 propostas não foram aprovadas, a gente ia começar esse trâmite. Então, imagina que não existe ainda nenhuma proposta aprovada. Então, assim, não vai ser mais lida nenhuma proposta aqui na Câmara, vai ser direto audiência pública. Vai ser direto reunião participativa e depois audiência pública. Essas 29 propostas que nós já elaboramos vão ser utilizadas nessa reunião participativa. Então, eles vão, como eu te falei, a metodologia que eles vão utilizar vai ser em mesas, grupos de discussão, isolados. Provavelmente eles vão pegar essas 29 propostas e distribuir nas mesas, para que nós debatêssemos entre nós e aprovaríamos ou reprovaríamos, e eles estariam dando apoio. Essa aqui é inconstitucional, essa daqui é válida, essa aqui poderia ser modificada. Eles vão dar sugestões deles. Sugestões, mas não dizer assim, vamos escolher essa aqui, essa. Eles não têm esse poder de dizer, vamos escolher. E até proposta nova, porque hoje chegou até uma proposta nova aqui. Chegou um requerimento, acabou de entrar um requerimento aqui, protocolado pelo Juliano, solicitando. Como não vai ser nós que vamos, nós vamos deliberar, mas não vai ser nós que vamos organizar essa reunião, nós vamos encaminhar junto a esse teu requerimento, para que ela, junto com aquelas 29 propostas, para o Conselho, para o Sim Catarina organizar a reunião. Então, se alguém souber de alguma outra proposta nova, no dia da reunião participativa vai poder ser proposta também.
Eu recebi aqui também um requerimento, e depois eu vou comentar, da Maria de Lourdes sobre o loteamento, um futuro loteamento no Vígulo também. E, em alguns casos, nós não precisaríamos nem estar esperando a modificação da lei. Por quê? Porque o Conselho é a segunda instância de avaliação no poder público. Se a Maria de Lourdes entrar com um pedido na Prefeitura de viabilidade e for negado, vocês podem recorrer ao Conselho. Isso que vocês estão fazendo, recorrendo a essa decisão que a Prefeitura já negou para vocês, nós não precisaríamos nem modificar, porque nem todas as decisões que a Prefeitura nega têm a ver com lei ou não, às vezes tem a ver com interpretação, como foi interpretado. Como a lei do plano diretor diz que os casos omissos serão decididos aqui no Conselho, e o omisso eu entendo de que não está claro que é crime, mas o técnico da Prefeitura tem receio de assinar, porque não diz que nem que sim, nem que não. Nós teremos essa função aqui. E essa seria verdadeiramente agora a nossa função de Conselho, receber do Executivo propostas de avaliação, não do Executivo, dos requerentes. Porque na conversa que eu tive lá com o Fabiano e com o Jean, o requerente que recebeu uma negativa da Prefeitura, sim, ele não precisa recorrer para a Prefeitura, ele pode recorrer diretamente ao Conselho. Entrar com um pedido no Conselho, solicitando que reveja aquela decisão que o Executivo tomou, e daí nós encaminharíamos para a Câmara Técnica novamente, que se reuniria e viria. É possível ou não é possível? Aí não precisaria modificar leis, porque não são coisas que modificam leis. O exemplo que eu vou dar é um zoneamento. No caso da Maria de Lourdes, ela tem um futuro empreendimento que está numa zona do Vígulo e em área rural. O Celso disse que não vai aprovar o loteamento por causa disso. Ele queria fazer meio... Ele está metade urbano e metade rural, 50% terreno urbano. Mas o projeto engloba o terreno inteiro, vamos dizer assim, a área que está desmatada inteira. O Celso disse que não iria aprovar, porque na parte rural não poderia estar tendo esses parâmetros da área urbana. Só que o terreno faz frente para um único zoneamento na área urbana, ele faz frente para a via principal do Vígulo, se só tem uma matrícula, já é área urbana desde 1900, se eu botasse aqui, desde quando? De 89 já se paga IPTU no total do terreno, então a gente não precisaria estar mudando o desenho do zoneamento. A gente poderia deliberar sobre o Conselho, caso específico. O Conselho, a Câmara Técnica, sim, entende, claro, que nesse caso o Celso pode atribuir os parâmetros da totalidade, sim, do projeto, porque até um desmembramento não poderia ser feito, porque se tu desmembrar, o terreno tem que ter via, ele tem que ter via para uma via pública, teria que deixar uma estrada de 13 metros para poder atingir a parte de trás. Então são pequenos problemas que o nosso plano diretor nos coloca, que não necessariamente são mudanças de lei, que a gente não precisaria estar mudando a lei, que a gente poderia deliberar sem mudar, sem ter... Chega aqui, Sabe, eu falo no microfone, velho. Vem cá. Não, tá certo, a gente tá aqui para esclarecer mesmo. Exatamente. Exatamente, é uma retificação de zoneamento. Só que eu não entendi uma coisa. Tá bom, velho. Todo o resto entendi, mas finalzinha da história. Tem um loteamento e se aprovar não precisa fazer estrada da rua de 13 metros? Não. No caso dela, se ela fosse dividir o terreno entre o rural e o urbano, e ela quisesse desmembrar, vamos desmembrar a parte rural da parte urbana, ela teria que deixar um acesso para a área rural. Que seria uma rua em área urbana de 11 metros hoje, né, que é a largura de rua, tem que deixar 11 metros para alcançar o terreno de trás, para deixar a viabilidade para o terreno de trás no futuro desmembramento. Então, na verdade, o Sálvio, em algumas decisões que o Celso não se baseia, porque não está descrito no nosso plano diretor, mas a própria legislação fala disso, que se o terreno faz frente para uma zona urbana, que ele se encosta, que a rua da frente está calçada, que segue todos aqueles trâmites normal, a avalista da prefeitura poderia, por conta, considerar aquilo
como um empreendimento só, e mesmo que avançasse em área rural, que seria isso que a gente está falando, uma retificação do desenho. Por quê? Porque se desde 1989 tu paga IPTU, e em 2009, quando foi feito o plano diretor, foi esquecido disso. Não foi levado em consideração. Não, mas não significa quando a área urbana, ela não é obrigatoriamente zoneada. Então, mas se foi zoneado em 2009... Não, eu sei, se em 2009 foi feito o plano diretor, sim, onde determinou as zonas do município inteiro, e tinha um decreto de zona urbana, eles deviam ter pego todos os decretos, a grande Afpolis deveria ter pego todos os decretos de área urbana e começar a construir o desenho da área urbana em cima daquilo. Sim, mas assim, ó, eu concordo que todos esses casos têm que ser tratados de caso a caso, e realmente a prefeitura, o executivo nunca vai se comprometer. Entendeu? Se não tiver 100% dentro da lei, uma pessoa no executivo não vai se comprometer nunca. Então, realmente, isso é para ser passado para o conselho para discussão. Isso vai ter que ser analisado dentro do conselho, caso a caso. Porque também não vai existir uma retificação de desenho toda a vida que tiver uma solicitação dessa. Sempre vai existir uma solicitação dessa. Nunca o desenho do plano diretor vai estar 100% atendido todo o município perfeitamente. Então, isso não cabe uma retificação de desenho. E cabe, sim, uma deliberação. Uma deliberação por parte do conselho. Um empreendedor como vocês, não vou dizer que vocês vão fazer isso, mas poderiam até acionar a justiça contra a prefeitura, porque as nossas zonas não são georreferenciadas. Então a gente não sabe se a linha é aqui, ou é 10 metros para lá, ou é 10 metros para cá. Nós não temos certeza, por não ser georreferenciado, onde é que está aquele desenho que o Celso te negou. Então, eu acredito que o caminho para resolver, no caso, esse problema específico, que daí sim vão ser demandas individualizadas que vão acabar caindo no conselho. Vai começar a chegar a demandas de pessoas que receberam negativo e vão recorrer a nós. E isso sim vai ser praticamente, depois do trâmite de mudança, as nossas demandas das reuniões ordinárias a cada 2 meses. É receber essas demandas da prefeitura, encaminhar a Câmara Técnica, tomar uma decisão, a gente vota. Tem até uma demanda que vai vir do Poder Executivo, provavelmente, que é a respeito do... Eu posso até citar isso aqui, porque não é nada mais segredo, mas de uma reabertura da Trento Brasil. Existe uma negociação com uma empresa que gostaria de reativar a tinturaria no bairro 30 Réis, Trento Brasil, que foi dado falência há alguns anos. Só que a empresa que quer abrir lá, ela quer ter 100% de certeza que ela vai poder comprar o imóvel, se instalar e fazer aquilo ali. E nós chegamos de novo no nosso plano diretor, que diz que o nível de incomodidade daquele bairro não é permitida instalação de uma tinturaria com fornalha. Com caldeira. Aí se cai na seguinte hipótese. A prefeitura vai negar o alvará de funcionamento da empresa por causa disso. A própria prefeitura vai negar porque o nível de incomodidade não atende. Só que desde 2009 até aqui, e o Cristiano poderia até se comentar depois, não se está se levando muito em consideração o nível de incomodidade, né, Cristiano? Até que se instale uma indústria potencialmente causadora de degradação, como é o caso da Trento, que o assunto chegou à tona, porque, por exemplo, tu queres abrir uma funerária hoje, tu tem um nível de incomodidade nos bairros que te permite instalar aquela funerária ou não naquele bairro. Inclusive, estudo de impacto de vizinhança, teria que apresentar. Só que, durante esses últimos 10 anos, pouco se olhou isso, pouco se olhou se aquela empresa podia no nível de comunidade ou não. Estou errado ou mais ou menos certo? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Então, mais ou menos, na verdade, a questão do nível de incomodidade, a gente procura observar sempre. Tem empresas que não têm recebido, né, autorização para se instalar aqui em Nova Trento ou se instalar em locais específicos por conta disso, né? Então, é uma regra que, assim, durante muito tempo, ela não recebeu a observância que deveria ter recebido. Até por dificuldade, até por desaparelhamento do setor da própria fiscalização. A equipe que está hoje na prefeitura é uma equipe recente, começou faz uns 3 anos, né? Essa é uma cidade centenária já. A gente tem aqui empresas que estão funcionando, né, desde antes de eu nascer.
E muitas dessas empresas estão em locais ou começaram em locais que antigamente não possuíam uma área residencial em torno, mas que acabou se criando, né? Que acabou se tornando uma área residencial densa e que hoje geram incomodidade, geram perturbação, barulho, né? Poluição sonora, esse tipo de coisa. E é uma questão bem delicada, né? O plano diretor foi criado no intuito de organizar a cidade, mas assim não se levou muito em consideração como que seriam acomodadas aquelas empresas que estavam em desacordo, né? É uma questão problemática. Mas eu pergunto então, Cristiano, hoje a abertura de uma nova empresa é negada, mas a que estão recebem os alvarás? Oi? As que já estão instaladas, que pedem renovação de alvará todo ano, recebem o alvará? Sim. A empresa negada poderia entrar na justiça contra a prefeitura dizendo por que estão desconsiderando o alvará daquela nova empresa, daquela empresa. Mas o direito adquirido ele é discutido juridicamente e não pela prefeitura. Aí é uma discussão que não cabe aqui, né? Aí é uma discussão. Mas se tivesse uma tinturaria em cada esquina, sim. Mas uma tinturaria do nível que eles querem abrir ali, com barulho, com comodidade, com ruído. Não, isso aí sim. Não se compara uma vinícola, não se compara uma confecção de roupa, não se compara uma metalúrgica. Aquele dia na reunião a pergunta era o seguinte: se vai se negar para uma empresa, as demais vão continuar funcionando normalmente? Assim, eu vejo que é um assunto bem delicado, que não cabe a gente começar a discutir aqui agora, que senão a gente vai entrar num, né? A minha opinião é que a gente fica aqui, né, mas assim, na minha opinião, assim, de tudo que eu sou uma pessoa nova, mas eu já trabalho há um tempo, e o que eu vejo o nível de comodidade é muito restritivo em Nova Trento, e o nosso município não cresce. Então, assim, tudo bem, a gente tem, e olha que eu não estou jogando no lixo as questões ambientais ali da Trento Brasil, mas também são quantos empregos gerados por essa empresa, o que movimenta essa empresa. Então, assim, tem os prós e contras porque assim, a questão de incomodidade, que nem até o próprio Cristiano, meu Deus, deu branco, o Cristiano comentou, tinha empresas que estavam lá instaladas e outras pessoas começaram a se instalar em volta, um bairro residencial começou a criar, então a empresa já existia lá, entende? Então, se as pessoas estavam tão incomodadas porque não foram para outros lugares, então é complicado, assim, sabe? Por isso que dá pano para manga essa discussão. Não estou dizendo quem está certo e está errado, mas do que eu vejo de outros planos diretores de municípios próximos a gente e até mais afastados, que são muito mais desenvolvidos e funcionam, eu particularmente acho o plano diretor em relação ao nível de comodidade muito restritivo. E se fosse aplicar isso, o Cristiano fala, e não adianta a gente olhar na prefeitura e julgar a prefeitura, porque se a gente fosse olhar, se eles fossem cobrar realmente o nível de comunidade de cada sala comercial, de cada estabelecimento aqui em Nova Trento, ninguém funcionava mais. E aí pode fechar todo mundo as portas, porque ninguém ia funcionar. Mas assim, entendeu? Eu só queria ressaltar que quanto às atividades novas, né, que pretendem se instalar na cidade, essas são legais. A gente observa. Então, essa está sendo, a partir de um certo momento, eu sei que a prefeitura começou a cobrar isso. Isso, inclusive em projetos novos de edificações, a gente não pode colocar, a gente tem que respeitar obrigatoriamente. Então, mas é tão polêmico isso, porque olha só, nós já estamos há 3 anos falando de plano diretor, modificamos 20 propostas, estamos modificando mais 29, e nenhuma das 29 propostas tratava mais ou menos de nível de comodidade. Porque é complexo. Porque se vocês virem a lista que tem no plano diretor de cada atividade, tu entender de todas elas é impossível. Tu entender se uma fábrica de parafuso causa incômodo ou não causa incômodo, nível 1, nível 2, nível 3 ou nível 4. Que é assim que está dividido os níveis de comodidade no plano diretor. Exatamente. Essas questões até elas exigem um nível técnico de entendimento que justamente a gente precisa de ajuda até do pessoal, como o pessoal do Sim Catarina, que é um pessoal gabaritado, um pessoal que... O que eu ia propor para a gente encerrar a discussão é isso, já que a gente vai ter a tal da reunião participativa para se debater as propostas, por que não discutir nível de incomodidade nesse momento? E não só isso aqui, algumas outras coisas que nessas 29 passaram batida, como essa proposta nova que o Juliano está trazendo,
como essas propostas que estão chegando, elas vão poder ser discutidas. E até aquela proposta que o Valmir falou na última reunião, que a gente não entrou, pessoal. O plano diretor, para ser validado, tinha que ter se cumprido umas metas de elaboração de legislação ambiental, tudo aquilo ali foi desconsiderado. A gente não considerou aquilo e o plano está em funcionamento e o que era como transitórios, como é que é o nome? Assuntos transitórios, né? Lá no final do plano diretor, nunca se levou em consideração aquilo ali. Então, no dia da reunião com Sim Catarina, pessoal, torcer para que a sala vai ser provavelmente lá na casa dele, Noni, que a gente encha aquilo ali, para que quanto mais pessoas a gente tiver, mais opiniões que a gente vai ter sobre algum assunto, como esse, por exemplo, que é polêmico, e a gente tem que ouvir a maioria, porque a democracia vai ser feita em cima da maioria, e para que a gente consiga fazer as propostas lá no plano direito, que vá para a audiência pública, que não sejam coisas muito polêmicas. A Trento é polêmica, porque ela funcionou durante um tempo em Nova Trento, foi fechada por questões ambientais. Mas ela teve um período fechado. Ela ficou uns 4 dias, 3 dias. Aí outra coisa, né? As pessoas têm que pensar também, foda de tu falar sobre um empreendimento só, porque o nome da Trento Brasil ficou manchado, né? Mas não é os mesmos caras que vão ali. Não, hoje a gente tem 3 tinturarias em funcionamento em Nova Trento, 3 no bairro Claraíba, que tiveram problemas, partiram denúncias, inclusive aqui do Conselho, que resultaram em atuações de multas e de embargos lá que eles sofreram, mas hoje o bairro, quem é do Claraíba, vocês têm problema com a tinturarias? Estão tendo ainda grandes problemas quando se tinha? Então, novamente, a gente que não mora lá, a gente passa pouco, a gente não vê, mas as pessoas que estão lá vão ter que opinar a respeito disso também. Ô, Vitor, só para deixar claro, o Conselho do Meio Ambiente também, eu falei sobre isso, tu sabe muito bem, eu trabalhei 8 anos na Trento Brasil, fui encarregado de produção, fui gerente de produção, na Sulvicor do Claraíba também trabalhei por 5 anos, eu sei como funciona uma empresa dessa, eu sei a lucratividade alta que tem uma empresa dessa, são milhões por mês de tingimento, dependendo do tamanho. Aquela que tem no Claraíba, a Sulvicor, a qual eu trabalhei, que hoje está no Portal Urbano, as duas têm meu faturamento aí de 5, 6, 7 milhões mensais de tingimento sujo, bruto, é muito dinheiro. E eles não investem, mas é verdade. Hoje nós temos o ozônio, está todo mundo em busca usando ozônio e ninguém mais se incomoda com nada. É um investimento de 1, 2, 3 milhões que a empresa faz, mas em 2 anos ela recupera isso. Então, assim, eu acho que a tecnologia hoje está mais avançada e nada impediria da Trento Brasil reabrir onde ela esteve até hoje. Só quero dar uma palavrinha. Tá bom. Sim. Tá bom, vamos focar de novo novamente. Vamos deixar. Então, assim, como oficialmente nós temos, então, já vou passar a palavra para ti. Oficialmente nós temos 2 requerimentos que entraram para dentro do Conselho, tá? Esse é esse que eu citei da Maria de Lute sobre aquele zoneamento, e o outro é um do Juliano a respeito de uma ampliação também de uma zona. A gente tem 2 opções. Ou a gente encaminha isso para a Câmara Técnica avaliar e discutir, e eles podem realmente deliberar sobre isso, ou não, que quem vai dizer são os técnicos fazer Câmara, ou a gente aguardaria a reunião participativa para que as propostas de vocês entrassem nessa reunião. O que vai ser mais rápido ou mais devagar, eu acho que até a Câmara Técnica, como a gente tem demandas de reuniões a cada 2 meses, as nossas reuniões ordinárias passam a ser a cada 2 meses, a gente acha que demoraria mais pela Câmara Técnica do que pela própria reunião do Sim Catarina, que ali nós estaríamos tratando de todos esses assuntos. Mas eu vou encaminhar assim, vou fazer um requerimento para ti, Júlia, para te receber, e daí tu reúne a Câmara Técnica fora do horário do Conselho, e vocês decidem se vão deliberar sobre esses assuntos aqui, ou se vocês vão propor que ela vá para a reunião participativa ou não. Tá? Mas se tu quer comentar, tens a palavra. Não, rapidinho, sem querer me alongar. Boa noite, meu nome é Lourdes e a Maristela. Nós estamos já, desde o ano passado,
com essa questão na verdade a gente quer fazer uma divisão da nossa terra no Vígulo, não é que a gente sonhou em fazer um loteamento, é um negócio complicado, mas a única forma de dar infraestrutura é através desse loteamento, né? Uhum. Então, nós enfrentamos já esse problema da zona rural e urbana o ano passado, né, e a gente está participando dessas reuniões, é mais ou menos um ano que nós estamos nessa luta, e agora, especialmente, a gente, assim, precisaria dessa deliberação, desse parecer, porque nós estamos encaminhando a segunda fase, a LAI, que é a fase que precisa estar definida essa questão do zoneamento, né. Sem isso, a gente não consegue encaminhar a papelada, nós temos vários profissionais trabalhando nessa questão, né? Uhum. Então a gente só está esperando isso. Tá bom. Assim, eu sei que vocês estão fazendo o máximo, a gente agradece, sempre fomos muito bem recebidos por vocês, né? Mas assim, se puderem compreender e nos ajudar nisso... Maria Lúcia, eu falei, eu vou encaminhar para a Câmara Técnica. Eles se reúnem fora do nosso horário de reuniões, pela Júlia, que é a coordenadora, ela que mexe com a logística para como fazer isso daí, só que, como eu te disse, eles poderiam já deliberar o seu assunto, e daí na próxima reunião ordinária, eles apresentariam o parecer deles, nós votaríamos, se foi aprovado, vai direto para o Executivo, o Celso assina o projeto de vocês. O que a moça do Sim Catarina também falou é que daria para fazer isso sem passar por audiências, ou seria... Então, talvez esse seja ainda o trâmite mais rápido, porque, como eu falei, a reunião a gente iria debater, mas ela não passa a valer a partir da reunião, porque ela tem todo um trâmite. Tá. Então, talvez o trâmite mais rápido ainda seja o Conselho. Tá ok. Logo aí. Eu era no assunto anterior. Tá, mas queres retornar? Nós estávamos falando da Trento Brasil, vamos encerrar o assunto então, da Trento Brasil. Então tá, pessoal. Alguém mais tem algum comentário que queira fazer a respeito dos trâmites que foram tomados, do encaminhamento que a gente vai dar hoje? Porque o que a gente tem marcado já para o ano? A cada 2 meses, reunião ordinária. Então, nossa próxima reunião ordinária seria só daqui a 2 meses. Do Conselho em si. A reunião participativa vai acontecer antes, segundo o Eduardo, talvez daqui a 15, 20 dias. Daqui a 15, 20 dias, junto com a equipe de Sim Catarina, a gente estaria discutindo isso. Essas propostas que estão chegando para o Conselho, eu remeto, não preciso nem, recebendo o Eduardo fora do plenário, eu já posso remeter para a Câmara Técnica. Não precisa vir em plenário eu avisar que eu estou fazendo isso, porque a Câmara Técnica se reúne e na próxima reunião ela nos apresenta. Se a Câmara Técnica achar, não, Vitor, marca uma extraordinária para a gente tratar desse assunto, aí podemos marcar até uma reunião extraordinária nesse meio termo para tratar dos assuntos que estão chegando ali. Mas nós não temos como acelerar todo esse processo. Acaba sendo moroso, lento, é uma modificação de lei isso aqui, pessoal, é uma mudança de lei. Então, quanto mais detalhados e opiniões dos outros vier, menos a gente vai errar, menos chance de errar a gente vai ter. E vamos aproveitar, então, esse investimento que a Prefeitura fez no Sim Catarina, se apoiar neles, são uma equipe, a gente vê que eles são bem qualificados para isso, pressionar a comissão que o prefeito montou para agilizar, é o que a gente pode fazer. A gente pode pressionar eles, quem encontrar esse pessoal com o Eduardo Will, cobrar, vamos tocar para que a coisa aconteça o mais rápido possível. Eu tive reclamações já de conselheiros que desanimaram na última reunião por conta dessa nova reunião do plano diretor, mas antes da gente ter que estar parando tudo para responder promotor, para dizer que o trâmite está errado e por que a gente fez isso e não sei o que, é melhor que a gente faça uma reunião a mais e faça a coisa como tem que ser feita. Tá? Vitor, boa noite a todos. Só um esclarecimento. A gente ouviu muitas opiniões e coisas, mas eu não me sinto bem esclarecido ainda. No meu entendimento, a comissão que foi criada, ela é uma comissão subordinada ao Conselho. Não, ao Executivo. Nós somos órgãos de apoio do Executivo. Sim, mas... Ela foi criada por nomeação de decreto do prefeito municipal, nomeando a comissão organizadora do processo de revisão. Que é uma tarefa do Conselho. A revisão é uma tarefa do Conselho.
Como tarefa, eu queria saber também. Como tarefa do conselho? A revisão do plano diretor é uma tarefa exclusiva do conselho, Certo. de responsabilidade do conselho. Certo. Se o executivo criou Uma comissão. um auxílio, ele tem que ter amparo legal e ele tem que estar subordinado ao conselho. Eu acho que não, Valmir. Porque se não fica subordinado ao conselho, nós temos um paralelo. Como o conselho é um órgão de apoio do executivo e o poder executivo deve prestar toda a assistência para nós, isso aqui, pode-se dizer que eles são um órgão de apoio, sim. Mas se tu determinar que você quer um desses profissionais para resolver um problema aqui, ele vai se remeter ao chefe, que é o prefeito, não ao presidente do conselho. Ele vai se remeter, acredito, ao empregador. Ele é um prestador de serviço do executivo, mas por força de lei deve estar subordinado ao conselho. Assim como a Câmara Técnica é um órgão auxiliar. Porque eu tenho dificuldade, porque daqui a pouco nós estamos... Na minha cabeça, por isso que eu estou dizendo, na minha cabeça a gente parece que passamos a bola, né? Não, nós passamos a bola no processo de organização do procedimento. Sim, nós passamos a bola. Sim. O voto vai ser nosso ainda. Sim. O voto vai ser dos conselheiros. Tanto é que essa reunião participativa, ela recebe as propostas de todo mundo. Vitor, é assim, ó. O que acontece na prática? O conselho, ele é composto dos conselheiros que têm uma condição aqui não profissional, tem uma função política, voluntária. E tem uma função política. E não é possível cobrar do conselheiro prestação de serviço. Sim. Por isso que tem que ter esse órgão auxiliar prestando essa parte executiva, né? Então, por isso é que eu tenho o entendimento de que essa comissão, por mais que ela é contratada, mas ela é um órgão auxiliar do conselho, porque senão nós criamos paralelo. Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Então, assim, todos os trâmites vão acontecer, mas com a concordância e com a subordinação ao conselho. Numa condição de prestação. Eu acho que não, porque nós temos que esclarecer isso. Na época que a Granfipol nos apoiava, eu ligava para a Valesca, eu preciso disso. Dela assim, não, manda o pedido para o executivo nos pedir, porque é eles que nos contratam. O que eu pedi para a Valesca, direto ela não me respondia, não me entregava. Teria que ser através do Poder Executivo solicitando para eles, para que eles firmassem. Porque eles têm um contrato, um convênio, não sei o que é, com o Executivo. Se o Executivo está utilizando do Sim Catarina para nos auxiliar, que o Conselho, não só aqui, ele está utilizando para auxiliar em outras coisas também, a subordinação não é com nós. Para esse trâmite aqui, e organização, como te disse, a gente pode estar pressionando, é o que a gente pode estar fazendo. Agora, não sei se tem a relação de subordinação e subordinado nesse caso, Valmir. Não sei se tem. Não, isso tudo vai passar por audiências públicas, isso tudo é tão transparente que não tem como eles modificar o que eles quiserem e vai chegar na Câmara de Vereadores. Isso não é todo esse processo vai chegar na Câmara de Vereadores. Então, se os vereadores fazem parte do Conselho, acompanham o andamento das propostas aqui. O ano passado, quando a gente mandou propostas que foram diferentes, a justificativa foi que a Câmara mudando, teria que se fazer todo um outro processo, aprova essa toque de caixa. Daí aprovaram, aí sim começaram a perceber, os 15 metros não foram respeitados, o Morro da Cruz mudou um pouco ali, suprimiram essa palavra novas construções, e tudo aquilo que começou a aparecer ali, a gente não sabia que ia acontecer, e a gente está reforçando com o prefeito, reforçando com Sim Catarina, que nós vamos estar mais atentos do que fomos no passado. Então, provavelmente, como a gente tem vereadores, e eu falei no começo da reunião, Tiago, para a gente pressionar os vereadores a participar de novo aqui a reunião, para que não chegue, quando chegar isso na Câmara, seja uma novidade para vocês. Que vocês já tenham mastigado um pouco com a gente isso daqui,
para chegar lá ser até mais fácil para vocês deliberarem lá. A partir da opinião de vocês que participarem, os outros vão acabar se apoiando em vocês ou não. Né? São 4 conselheiros aqui, 4 vereadores que são conselheiros, e a gente tem visto só a tua presença praticamente. Então, eu pedi para que todos pressionassem os vereadores para eles participarem aqui com a gente. E se quiser a palavra. A questão não é, eu acho que não é pelas modificações de lei, de propostas ou recebimento de propostas, não é isso. É a minha pergunta, a minha questão ali os prazos. E quem toma a frente agora? Entende? Então. Se nós vamos puxar, ou eles vão puxar, ou o executivo vai puxar? Se eles conduzirem todo esse processo, eu agradeço. Por quê? Porque organizar uma audiência pública requer tempo para ti ir atrás de salão, atrás de salgadinho, atrás de mesa, atrás de equipamento de som. Tu tem que ir lá organizar as mesas, depois tu tem que ir lá depois da reunião limpar. Então, se tem essa responsabilidade como apoio para fazer essa organização, beleza. Nós, conselheiros, vamos estar presentes lá na reunião. Então, a frente vai ser tomada em cima daquelas pessoas que estão lá. Por isso que é dito participativo. As pessoas que estão lá tomam participação na elaboração da proposta. O meu medo não é nem esse, e nem o que a Célia falou de modificar algo. Meu medo é demorar tempo demais. Morrer. O Eduardo diz amanhã que entregamos dia 30, que é terça-feira, entregamos tudo pro Sim Catarina. E o Sim Catarina diz assim, daqui a 2 meses a gente vai fazer a reunião. Pô, daí a coisa começa a ficar ruim. Mas, Thiago, tens a palavra. Boa noite a todos. Primeiro, eu entendo que os vereadores são avisados, pois nós temos um grupo e toda a reunião que é marcada eu passo a eles. Tal dia tem a reunião, então eles não vêm porque não têm interesse. Então, isso é uma falha e eu acredito que a gente deva aplicar o regimento do conselho e faltou expulsa. Eu falei isso troca o vereador, a gente pode fazer um requerimento, enviar o presidente que troca. Eu falei isso no começo, Thiago, que hoje é a terceira reunião, a partir de hoje começamos a excluir algumas pessoas, dentre elas algumas que são importantes no final disso tudo, que são os vereadores que aqui participam. Mas a cobrança que eu digo é que quanto mais eles participarem aqui, menos vocês na Câmara vão ter problema para aprovar isso daqui. Sim, com certeza. Vocês vão ter mais claro possível participando dessas reuniões. Tanto que na última, quando a gente aprovou as mudanças anteriores, participava do conselho somente eu e o Edo. Eu cheguei na parte final ainda, porque minha eleição foi depois. Então, a gente teve dificuldades quanto a isso, então a participação é importante. Mas eu gostaria de frisar, principalmente essa questão da subordinação ou não, na minha humilde opinião, na verdade, essa comissão criada pelo Executivo, ela deveria respeitar um calendário proposto pelo Conselho. Justamente para a gente não ter essa questão de que daqui a pouco eles querem marcar daqui 4 meses. Não. O Conselho cria um calendário e a comissão respeita. Claro que esse papel de ter que ir lá na casa da Inoni organizar a audiência é do Executivo, isso é indiscutível. É trabalho para eles. Mas quem tem que propor o calendário é o Conselho. Boa sugestão. Porque quem coordena todo o processo e sempre coordenou sem a ajuda do Executivo foi o Conselho. As últimas mudanças, o Conselho fez tudo sozinho. Não precisou, exatamente. Eu comentei isso também. Então, eu acredito que essa comissão, por esse decreto, na verdade, ela foi mal pensada e mal uma formalização, na verdade. A gestão dela foi mal calculada. Eles deveriam ter definido já que esse Conselho, essa comissão, respeita o calendário proposto pelo Conselho. Então, eu acredito que a gente deveria propor um calendário. Como deliberação de hoje, oficializar uma proposta de um calendário para acelerar o processo. Quer comentar, Eduardo? Sim, comenta. Não foi definido datas, foram definidos um tempo, uma data única para entrega para eles do material que eles pediram, o checklist que foi pedido, né? Aí, posteriormente, eles iriam agilizar e agendar a reunião popular. O que o pessoal do Sim Catarina, do consórcio, falou
é que tudo depende da gente. Depende a velocidade com que as coisas vão acontecer aqui depende de nós. Sim. Né? Então, o único prazo que eles nos deram era que na reunião do mês passado, que foi no dia 28 de março, a reunião, eles disseram que só teriam tempo para nos atender para a reunião daqui a 40 dias. Hoje passa-se 30 dias do que eles disseram, mas nós não conseguimos nem suprir a necessidade de apresentar os dados que eles nos pediram. Eu acredito, aí sim, fazendo uma sugestão de que a reunião participativa aconteça na última semana ou na penúltima semana do mês de maio, entre o dia 20 e o dia 24. Que ela ocorra nesse período. É uma sugestão, como o Thiago está falando, nós estamos nos impondo. Se eles não cumprirem, o que a gente vai fazer? A gente vai solicitar uma explicação. Ainda assim, acrescentando, se o Thiago me permite, eu acho que antes a gente deveria solicitar o contrato para a gente ver qual é o que foi pensado, contratado dessa empresa para prestação de serviço. Para aí, a partir dali, a gente pensar na prestação de serviço. Porque o executivo, nós sempre tivemos problema com o executivo. Aí não demora, o executivo vem e nos apresenta supre uma necessidade nossa. Só que de que forma a gente não tem isso claro. Então nós tínhamos que ter claro como foi formulado esse contrato, qual é a prestação de serviço de fato. Hoje nós vivemos uma era da transparência. Vitor, a era da transparência, o Poder Executivo, cada centavo gasto deve dar transparência disso daí. Provavelmente, se não está no site da Prefeitura, os contratos entre as empresas, aí sim fazer uma solicitação. Mas se a gente fizer uma solicitação do Conselho, a gente só vai ler essa solicitação daqui a 2 meses, na próxima reunião ordinária. Aí, provavelmente, já aconteceu até a reunião que vai funcionar. Não sei se cabe a nós ficar analisando o contrato de prestador. Mas eu ia falar isso agora. A gente aqui para definir prazos do Conselho, eu acho que o Conselho não tem que ir atrás do que está ou não contratado. Se o prefeito veio aqui, o consórcio veio aqui, e eles deliberaram os serviços que eles vão prestar, obviamente deve estar contratado. Né? Eu acho que isso aí é uma questão do executivo, que a gente pode cobrar por fora para o executivo. Agora nós temos que definir aqui, hoje, ou daqui a uma semana, quais são as datas que a gente vai realizar a reunião popular e a audiência pública dessas propostas aqui. Ó. Eu acho que a gente tem que cobrar deles isso. A gente vai entregar, terça-feira eu e o Cristiano e a comissão que foi nomeada, entrega os documentos para eles, a gente tem que definir, a gente precisa fazer a primeira reunião agora até dia 20 de maio. Tem que cobrar isso deles. Eles vão ter que agir, estão sendo pagos para isso. Eu acho que o meu entendimento é esse, nesse sentido. A gente agilizar e cobrar deles essa organização o quanto antes da reunião. E, posteriormente, já datar, na reunião popular que vai ser feita, já datar a audiência pública. Daqui 30 dias, contando de hoje, já avisa ali na reunião, daqui 30 dias teremos audiência pública referente ao que foi discutido hoje, ao que foi feito nas mesas redondas aqui e tal, que foi aprovado. É isso que a gente tem que cobrar deles, entendeu? Ok. É uma sugestão. Quem teve na última reunião, eles apresentaram isso aqui, ó. Sim. Não. Isso, mas isso. E essas informações, para deixar bem claro aqui, o Cristiano e a Josiane ficaram responsáveis, eles deram prazo para as secretarias entregarem. Então, estão dentro desse prazo, está acabando, eles sabem disso. Falta uma ou 2 secretarias, eu não estou por dentro, mas foi cobrado em prazo e por ofício, tá? Exatamente. Sim, eles ofereceram o serviço, eles ganharam uma licitação, eles têm um contrato com a prefeitura,
Então, eles, como estão sendo pagos, eles têm que ser cobrados. Eles apresentaram para nós aqui algumas etapas iniciais, que são aqui atrás, e as etapas complementares. E quais são as atribuições e de quem que são as atribuições? Prefeitura, criada por meio de decreto a Comissão Técnica de Revisão do Diretor. Foi cumprida Os municípios estão fazendo isso, nomeando pessoas. Locais, datas e horário. Informar o Sim Catarina os locais e datas e horários das reuniões comunitárias. Então, mediante os dados que a gente forneceu, que está aqui na coleta de dados no item número 1, a gente propõe, isso que o Thiago acabou de falar. Outra, publicação, publicar o calendário das reuniões comunitárias.